Muito obrigado. É sempre bom e é fundamental, tem sido esse o nosso objetivo em termos de associação, trabalhar em parceria, e estávamos já um bocado a comentar antes do início da sessão. Temos que fazer mais, é pena não estarmos mais envolvidos neste campo, mas os desafios estão lançados e é sempre bom estar a trabalhar em parceria. O que é interessante é que os arquitetos são, a nível da Passive House, por incrível que pareça, são os que mais designers que nós temos são arquitetos, tradesperson, portanto é muito bom este tipo de parcerias que podemos fazer com a Ordem dos Arquitetos. Ok, eu vou, no fundo, agora dar início à sessão. Eu quero, portanto, em termos de organização, ela teve a cargo da Associação Passive House e da Umgrid. Agradecer aos parceiros estratégicos que, no fundo, acreditam no nosso sonho, e é muito rápido falar com estas pessoas. Às vezes são conversas, para vocês terem noção, de 30 segundos, e eles dizem: a nossa empresa está em linha. Todas as grandes empresas têm no seu core este objetivo, 10 a 20 anos. Portanto, é muito fácil comunicar, e é com eles que, no fundo, nós estamos a trabalhar, e tem permitido tudo aquilo que vocês têm visto. Também agradecer aos Media Partners pela divulgação deste evento e de todos os eventos que nós temos feito. Agradecer também a todos os parceiros, apoios que nós tivemos, associações na divulgação e outro tipo de ajudas. Nós, desde o início, achamos que há um déficit de informação e qualidade de informação e disponibilidade dessa qualidade de informação. Assim, desde o início, nós, desde a primeira conferência, que no fundo pode ser até um dia mais tarde objeto para estudar a evolução da implementação da Passive House, nós tivemos o cuidado de filmar todas as nossas conferências, e elas estão disponibilizadas no nosso site. Portanto, nós, ao longo dos anos, temos estado a organizar a conferência. É um processo normal de evolução, idêntico aos nossos parceiros europeus. E quando chegamos à sexta conferência, eu falei um bocado com o João Gavião, agora é o momento de dar o salto. Okay? E conseguimos, nestas 6 edições, atingir cerca de 1.500 participantes. Todas as apresentações estão online. Fizemos, digamos, entre a conferência e a divulgação, o que era o conceito de Passive House. Fomos, digamos, a todos os locais que as pessoas nos pediam, ou câmaras municipais ou entidades na área da energia. Nós fomos lá, demos seminários, sempre em parcerias com as empresas, porque acho que isso é extremamente importante. Portanto, e conseguimos atingir, no fundo, muitas pessoas, tocar e dizer: há aqui soluções que, no fundo, nós podemos transformar aquilo que existe neste momento. Ok, mas para fazer essa transformação é preciso formação de qualidade, porque nós não conseguimos, não é por trabalhar mais e fazer mais, se fizermos da mesma forma, que vamos alterar o nosso futuro. Portanto, este é um curso de 3 dias, que normalmente os arquitetos e engenheiros começam com este curso. É muito prático, mas acho que um arquiteto ou engenheiro, para desenhar, tem que saber fazer. Esta é a minha opinião. Eu, no fundo, valido qualquer outra, mas essa é a minha opinião. Estar a desenhar em CAD ou BIM aquilo que eu não sei fazer, para mim, não funciona. Nós temos cerca de 230 formandos desde 2013, 87 ou 90 propuseram-se a exame e 87 estão na base de dados mundial. Alguns colegas que tiveram, por razões que vocês conhecem, sair do país, e isto, no fundo, é um selo de garantia e até facilita o acesso ao emprego. O que é interessante, nós temos sempre um ranking, que é isso que nos mede em relação aos outros países. Nós estamos em 7º lugar a nível mundial per capita. Em termos de designer, que este sim, digamos, é um curso destinado àquelas pessoas que querem fazer um projeto já com todo este conhecimento, fazer o detalhe, trabalhar com o PHP, que acho que é uma ferramenta fantástica. Nós temos 116 formandos desde 2014, cerca de 80, 85 propuseram-se exame, portanto temos 70 Certified Passive House Designers. Entretanto, houve alguns que saíram, porque isto tem uma validade de 5 anos. Nesse período de 5 anos, esse designer tem que fazer um projeto
certificado, no fundo, para garantir que ele ainda tem o conhecimento, porque não é pelo facto de ter um título, entre aspas, de arquiteto ou engenheiro e não exercer nenhuma atividade, que me vai dar a capacidade de fazer alguma coisa nessa área. Portanto, aqui é o mesmo princípio. E, mais uma vez, estamos, digamos, num lugar que nos honra muito e nos dá um orgulho, em 10º lugar a nível per capita. E estes vão ser os próximos designers que nós estamos a dar formação desde agosto, e vão ser os próximos designers. Ainda faltam aqui alguns que ontem encontramos aqui durante ao almoço e tiramos uma foto. E, melhor que a minha opinião, eles estão aqui, falem com eles e peçam a opinião sobre o curso. O que é que eles acham, o que é que sabiam antes e o que é que sabem agora, e se eles acreditam que, na realidade, a Passive House é um elemento importante. Outro trabalho que, desde o início, nós falámos com os nossos colegas em termos internacionais e, sinceramente, hoje existe, para mim, um excesso de informação, que eu chamo lixo. A qualidade da informação é que é importante e ela não está acessível, ou muitas vezes até conseguimos encontrá-la, mas depois na nossa atividade perdemos o fio de onde é que estava aquela informação que eu queria. E nós, por acaso, sentíamos um bocado isto na Passive House. Então, começámos há cerca de 4 anos a pensar neste projeto e tipificámos aquilo que era importante em termos de qualquer pessoa que anda neste mundo, quer fazer uma Passive House, o que é que eu preciso? E a envolvimento opaco, a questão da estanquidade que vocês viram, janelas, ventilação com recuperação de calor, depois sistemas de equipamento, aquecimento e arrefecimento, e tentámos ir um bocadinho mais, porque acho que isto tudo está interligado, vocês podem ainda não estar a ver essa ligação, mas está interligado, que é a questão das baterias e o carro elétrico. E aquilo que pedimos foi aos parceiros para inserir nesta base de dados uma apresentação em PDF e um vídeo sobre soluções específicas. O que nós pedimos, não queremos aqui vídeos a falar que a empresa tal é a melhor do mundo, não queremos nada disso. Portanto, tem que ser 10, 15 slides. E neste momento temos mais de 50 soluções, quase para 60 soluções, e muitas pessoas a acederem a esta base de dados. Também, possivelmente, podem não ter noção, mas já temos mais de 100 projetos em desenvolvimento pelo país. Eu, há cerca de um mês, fui convidado por um grupo francês que vai investir em Lisboa e eles vão querem certificar cerca de 35 moradias com o investidor italiano. E eles nem sequer colocam em questão se essa Passive House ou não. O objetivo é certificar a Passive House. E isto acho que é uma pena os investidores portugueses não estarem atentos a esta potencialidade que existe neste momento. Vocês têm a possibilidade de ver alguns dos projetos que estão neste momento a ser feitos. Não tivemos possibilidade de preparar estes pósteres para todos. Não é só a nossa culpa, porque, felizmente, os arquitetos têm imenso trabalho e quando se pede um póster deste que normalmente demora 2 dias, eles agora não têm a possibilidade de fazer isso. Portanto, muitas vezes também é isso. E, em termos de processo de certificação, eu vou juntar só aqui algumas imagens, são 6 imagens, de alguns processos que estão em certificação. Do lado esquerdo do Mindelo está certificado, que vai ser apresentado no final do dia. E temos a certificação de Tenafiel, um cliente inglês em Óbidos que foi o requisito, e não imaginam a litigância que ele teve com o gabinete de arquitetura, porque ele queria Passive House e ele dizia-me, estes senhores não percebem nada disto. E andou até que conseguiu encontrar a associação e neste momento já está em fase de construção, um bocadinho mais adiantado com aquela imagem. E um processo também no Porto, o LEREC, já vou falar a seguir, e também em Faro. Portanto, estes são alguns dos processos que estão já em certificação há mais. O que é Passive House? No fundo, é algo que é, podemos falar de muita coisa, que é saudável, que é confortável, que é eficiente, que é acessível, que é ecológico. Mas, no fundo, é fundamental vocês conhecerem ou sentirem, mais do que propriamente as minhas palavras, mas é algo que as pessoas que pernoitaram ou tiveram no alojamento local da Costa Nova mudaram logo de opinião e sabem perfeitamente que é fantástico ter uma Passive House e estar numa Passive House. Podemos dizer também que é a mais rigorosa das normas de certificação. Ok, vale o que vale em termos de energia, isso acho que ninguém coloca em questão. Também podemos dizer que é uma abordagem holística que integra a parte da energia e o aumento do conforto. Sim, podemos aceitar.
mas possivelmente aquilo que eu noto e aquilo que eu falei com os colegas durante a conferência é que é tão rigoroso, e às vezes tão aborrecido, que aquilo que é projetado vai ser construído. E isto é muito importante para o arquiteto e para o cliente final. Isto já praticamente todos sabem, portanto, a redução do consumo de energia em termos dos edifícios existentes. Ao reabilitar, nós temos este potencial, infelizmente, está a ser desperdiçado no nosso país. Mesmo quando estamos a falar de edifícios novos, nós estamos a falar de uma redução das necessidades de aquecimento e de arrefecimento na ordem de 75%, esquecendo todo o resto, a parte do conforto, a parte de uma se sentir bem numa passive house. A questão da acústica, uma melhoria drástica em termos do nível de isolamento deste tipo de edifícios. E, não querendo aborrecer muito, basicamente, quais são os princípios. 20, 25 graus, está limitado. Depois temos mais uma questão que é, no fundo, não pode haver estratificação de temperatura, tem que ser inferior a 2 graus. Isto é o que a norma ASHRAE define como o máximo em termos de conforto. E depois a questão da umidade, que é uma questão que nos toca muito, e temos aqui a questão, temos aqui pessoas que estão nos Açores, percebem isso melhor que ninguém, que é perfeitamente, eu estive lá de férias e eles, quando colocam os edifícios deles no Booking, usam o Photoshop para esconder os problemas da umidade. E eu brincar, mandei aquela boca, entre aspas, e eles confirmaram. Não, nós usamos o Photoshop, porque temos excesso de umidade e temos estes problemas. E ninguém está preocupado com isso, nem quer resolver isto, não vejo ninguém, que é um problema de saúde pública. E a questão também que é fundamental, que é a questão da concentração de CO2. Os nossos filhos estão em espaços, eu medi a concentração de CO2 nas várias salas, nas várias escolas aqui de Aveiro, e posso-vos dizer que ao final de 40, 50 minutos, nem isso, depende um bocado se a porta estava aberta ou não, mas se estivesse fechada, ao final de 15 minutos tínhamos cerca de 2.500 ppm, o que quer dizer que as crianças não estão lá rigorosamente a fazer nada. Isto é, eles não reagem, que é aquilo que as pessoas dizem. Possivelmente há uma solução simples para isso. E ninguém está atento, ninguém quer pegar nessa solução. Que é importante, isto é triste ver que um país que está na Europa e, infelizmente, tem esta situação que está em segundo lugar em termos de excesso de mortes no inverno. E outra situação é que a maior parte das pessoas não aquece as casas. Diz, eu não gasto muito, não pago muito, a EDP ou outro fornecedor de energia. Pois, mas não aquece, nem arrefece, porque a maior parte da população não tem capacidade financeira de o fazer. Muito bem, a Universidade de Harvard, atendendo a toda esta quantidade de informação que não era qualidade, fez muito bem agregar toda essa informação num documento que eu solicitava que vocês pudessem fazer o download dele. São 20 páginas, em que tem basicamente aquilo que é fundamental para os edifícios, em termos do edifício saudável. E o que é interessante é que a Passive House responde a praticamente tudo isto. Estamos a falar da questão do ruído, da questão das vistas, da iluminação, da ventilação, da qualidade do ar, do conforto térmico, da questão da umidade e da questão de poeiras e outros componentes em termos da qualidade do ar interior. O Lloyd Alter está aqui e nós vimos, há cerca de alguns anos, numa conferência internacional, uma pessoa que na realidade sabia comunicar Passive House. Físicos não sabem comunicar Passive House, acho que é esse o grande problema que existe, é falar de energia, falar de redução de energia, que as pessoas não querem saber rigorosamente nada disso. E como é que nós vendemos esta questão da Passive House? É aquilo que é fundamental. Porque se nós tivermos clientes a pedir Passive House, não há problemas que os arquitetos, rapidamente, que é isso que está a acontecer muitas vezes, vêm à formação porque o cliente exigiu a Passive House. E é aqui que nós temos que colocar o nosso foco. E também, muitas vezes, não estamos focados naquilo que é essencial, que é a ligação emocional, que é o que é importante, o que é que o cliente foca. E isso muitas vezes não está a passar na Passive House. Nós tentamos alterar isso, mas acho que é um bocado esse o futuro. Nós, em termos de associação, temos isto tudo no nosso site, qual é o futuro que nós queremos. Isto foi uma brincadeira que eu fiz lá em casa, com uma irmãs.
E posso ter duas leituras, posso dar, vocês podem ter outras leituras. A leitura que eu tenho é que muitas vezes as pessoas perguntam quantas passivales é que existem em Portugal? Eu posso dizer, são estas, depois de descascar a fruta toda. São muitas. E são muitas mesmo. Possivelmente as pessoas não têm noção e algumas empresas já tiveram noção disso. Por isso é que, então, e hoje, cerca de 10 empresas que querem aderir à rede Passivals. Mas posso ter outra leitura, que é o seguinte. Se eu colocar estas romãs lá em casa, tenho 3 filhos, em cima da mesa da cozinha, elas vão apodrecer e os meus filhos não os vão comer. Mas se eu fizer isso, descascar a romã, elas desaparecem automaticamente. E acho que é aqui o ponto essencial, meus senhores. Ninguém está a oferecer Passivals ao mercado de qualidade. E eu, pessoalmente, tomei a decisão, porque sinto que é uma inércia grande estar a puxar pelo mercado, eu vou construir Passivals. Vou colocar no mercado, monitorizar, para as pessoas experimentarem, que foi sucesso na Costa Nova, e já falei isto com algumas pessoas que estão aqui presentes e que vão fazer o mesmo. Portanto, é um desafio. Estão convidados, se quiserem abraçar esse desafio. O que é que nós fizemos no último ano? Fizemos um manifesto que era importante falar com os políticos, porque muitas vezes criticamos os políticos e não falamos com eles. E depois é evidente, quer dizer, eles andam, digamos, naquela corrida toda e depois não se lembram da Passivals, que tem tantos assuntos todos os dias, que os mídias os colocam para resolver como se fosse uma emergência e que o mundo acaba amanhã. Portanto, elaborámos um documento e apresentámos a todos os partidos políticos, aqueles que nos quiseram ouvir. Felizmente foram a maior parte deles. Isto foi a 22 de julho. E, basicamente, este manifesto, o que nós pretendemos, ele está disponível online. O que a Constituição Portuguesa basicamente diz é que todos têm direito a uma habitação em condições de higiene e conforto. Okay? E aquilo que nós queríamos é que todos têm direito a uma Passivals. Simples e conciso, porque a Passivals responde a tudo aquilo que está na Constituição. Isto, para facilitar, nós fizemos, no fundo, uma pequena gravação, em que está disponível, com 22 minutos, em que explicamos tudo aquilo que é Passivals, as vantagens e desvantagens, e como é que pode ser implementado. Enviámos isto aos partidos, reunimos com os partidos, e há muitos partidos que estão alinhados connosco, nomeadamente aqueles que estão, neste momento, no Governo, ou no arco do Governo. E, em seguida, vamos propor coisas concretas, muito simples, de forma que o público, no fundo, se aperceba disso. O que é interessante é que em Inglaterra isto já está, digamos, há partidos políticos que já pegaram disto. Isto é mais que óbvio. Se nós construímos Passivals, reduzimos os cuidados de saúde, reduzimos os cuidados, o consumo de energia, melhoramos a qualidade dos produtos da construção, da fileira de construção, não é preciso fazer muitas contas para chegar a esta conclusão. E é por aqui que nós, no fundo, temos que ir. Portanto, isto foi em novembro deste ano, portanto, há partidos políticos que já estão a pegar nisto como uma bandeira que o público está atento. Muito bem, agora chegamos à parte que eu também já falei no início, que é a qualidade daquilo que nós estamos a oferecer. Apercebemos que, mais do que correr muito, é necessário, no fundo, garantir que o cliente final, quando alguém diz que aquilo é Passivals, se ele tem essa oportunidade de saber se é ou não Passivals. E, basicamente, isto está online. Como é que nós verificamos se o edifício é Passivals? Ok? Se é certificado, é muito simples. Você pede o certificado, a placa identificadora ou a identificação da entidade que certificou o edifício. Muito bem. Não é certificado. Então, temos que ter o resultado do PHPP, tem que pedir quanta energia é que gasta, para saber se está em linha. A identificação do designer, tem que haver um responsável. O relatório do Blower Door, que ontem houve colegas vossos que tiveram a oportunidade de ver como é que se faz, e está também online, e o relatório do arranque do sistema de ventilação. E porquê é que isto é importante? É muito importante. Em Espanha, aconteceram vários casos em que as pessoas compraram, não foi certificado, mas compraram uma casa como sendo Passivals, com sistema de ventilação, pagaram por um produto, cerca de 8 a 10 mil euros. E quando alguém se lembrou de ir verificar o caudal de ar que estava a ser insuflado no quarto, que devia ser no mínimo 30 metros cúbicos, estavam lá 7 metros cúbicos. Isto é gravíssimo em termos de saúde. Porquê? Porque se a casa é estanque e se nós só estamos a insuflar 7 metros cúbicos, vamos ter problemas graves de saúde. Portanto, esta questão, vocês passem a palavra,
é muito importante uma questão, vamos pegar no básico da saúde pública, vocês saberem estes princípios para verificar rapidamente se é ou não uma Passive House. São as duas primeiras Passive House certificadas, nós trabalhamos sempre com a sustentabilidade no seu máximo, com o professor Manuel Duarte Pinheiro, tiveram a A++. Na Costa Nova vocês têm a oportunidade de, no fundo, sentir o que é uma Passive House, e já tivemos várias pessoas que estão aqui que já tiveram neste alojamento local. Ele está disponível, no fundo, se vocês estiverem interessados, está disponível aqui, é cestaria.pt. O nosso escritório tivemos necessidade de o reabilitar e foi para o conceito de Passive House também, e é fundamental, posso-vos dizer, em termos, foi a melhor aposta comercial que eu podia fazer em termos, estando à frente de uma empresa, em termos de projeto. Um cliente que entra aqui, num dia frio ou num dia de muito calor, ele não coloca, ele só diz, eu quero uma Passive House. Portanto, foi o melhor investimento que eu fiz, nós também fizemos outra coisa que tinha falado já com o Passive House Institute e com os colegas a nível mundial, que é o seguinte: devia haver uma plataforma online de todos os edifícios certificados Passive House. É talvez a melhor forma de garantir a qualidade que aquele edifício está a ter o desempenho que na realidade nós falamos. E o que nós fizemos é, encontramos uma empresa, andámos no mundo inteiro, mas a empresa é portuguesa, ainda bem, e esta plataforma, queremos colocar todos os edifícios certificados nesta plataforma, acessível ao público, e basicamente nós temos na parte superior a temperatura e a umidade exterior, um sensor interior da temperatura, umidade e CO2, temos também o consumo total de energia, o consumo para aquecimento e arrefecimento, produção de energia e o balanço de energia instantâneo. E, a partir da data de monitorização, nós temos o consumo total de energia, o consumo de energia de aquecimento e arrefecimento, a produção de energia, o balanço de energia e o balanço médio. O nosso escritório é uma House Plus. Muito simples. E como é que foi feito? Foi feito com dois senhores com 65 anos, nunca tinham ouvido falar de Passive House. Cheguei lá, expliquei, eles sabiam melhor do que eu como implementar aquilo, e ao final de 2 meses eu tinha uma Passive House. Se quiserem aceder à informação, ela está no fundo, neste endereço, é público, temos muitas pessoas a acederem a esta informação. Em termos da conferência, portanto, ela começou ontem, foi um desafio muito grande, quase uma loucura montar isto, passámos para 18 workshops, mas foi gratificante ver o que aconteceu ontem, muita formação de qualidade. Nós temos, eu conheço muita formação lá fora em termos de Passive House, temos possivelmente os melhores técnicos nas empresas em termos de capacidade de dar formação em termos de construção. E nós percebemos disso e, no fundo, convidámos para darem vários workshops e o resultado, no fundo, foi este, com a adesão em massa, digamos, na capacidade máxima das salas, em áreas distintas, um público muito interessado em todos os temas que foram abordados. As salas, no fundo, algumas delas estavam com este aspecto. E o blower door, que eu falei há bocado, a questão da cortiça, que para nós é um parceiro estratégico, e no fundo esta imagem que eu queria passar, que é o seguinte. Esta imagem traduz um bocado o que aconteceu ontem. Ontem organizaram-se instantaneamente cerca de 7, 8 workshops. Eu falava, há esta possibilidade, porque é que vocês não se juntam a esta empresa e apresentam em conjunto uma solução que é aquilo que os arquitetos ou os clientes finais estão interessados. E temos uma surpresa para a próxima conferência, vai ser esta linha, portanto vai ser a 25 e 26 de novembro, portanto vamos ter 32 workshops, ok? Preparem-se, vai ser intenso, vão ser filmados, portanto, mas achamos que temos capacidade de o fazer e no próximo ano, portanto, no primeiro dia vamos ter estes 32 workshops disponíveis para vocês estarem, no fundo, presentes. Muito bem. Na primeira sessão, eu agora chamava o Ricardo Pereira. Eu peço desculpa, aqui cometi uma gafe. A primeira sessão, vamos ter a seguir, aliás, o Ricardo Pereira, no fundo, a falar sobre um aspecto importante que eu já dei alguns toques, não falei tudo.
Na segunda sessão vamos ter a Jéssica do Passivals Instituto a falar de um assunto que é importante, que é a questão, aquilo que já se sente em Paris, nas grandes cidades, que é o efeito da ilha de calor. O PHPP já introduziu esse efeito e ela veio falar, no fundo, como é que vocês podem traduzir esse efeito da ilha de calor numa cidade, por exemplo, como Lisboa. Também o professor Manuel Duarte Pinheiro, um desafio que lançámos também ano passado, qual o impacto da implementação da Passivals à escala metropolitana. Meio ano de desempenho do N0, ele está a ser estudado em dados que vocês não têm acesso, mas mais complexos. O nosso escritório tem com outro acesso e a Marta Panão numa tese que ela orientou, portanto ela veio apresentar esses resultados. E depois um parceiro importante para nós, que é a Associação Nacional de Culturas Verdes, tem tudo a ver com o Passivals, vocês vão ver porquê. Eles estão a fazer um trabalho fantástico e acho que era importante o desafio que foi lançado. No fundo há um problema e há aqui uma solução muito simples que tem um impacto, não só resolver o efeito da ilha de calor, mas outro que o Paulo Palha vai falar na saúde. E depois vamos ter o Lloyd Alter a falar sobre quatro passos para, no fundo, completar a revolução da Passivals e a questão que é importante para nós, que é comunicar. E, basicamente, esta sessão, a Vera vai trazer alguns contributos e vamos pedir também à plateia para dar, num debate alargado, contributos a esse nível. E, finalmente, exemplos concretos. O German, como vocês sabem, é uma pessoa que está a fazer a larga escala edifícios e é importante vocês terem conhecimento sobre isso. Fizemos um desafio ao PEP, porque acho que é por aqui que o Estado português tem que seguir este exemplo espanhol, que é a habitação social. Isto é, aquelas pessoas que não têm capacidade de pagar as rendas, a segunda renda, há a renda hipotecária e a renda, no fundo, energética, e Espanha está a fazer um trabalho fantástico. Vamos ver exemplos concretos a larga escala que queríamos que o governo português também seguisse esse exemplo. E, finalmente, vamos ter a apresentação do projeto que foi certificado no Mindelo, do Márcio Dias. No fundo, é isto que nós queremos, que já está nas conferências anteriores, a Passivals, renováveis, bateria e mobilidade elétrica, as bicicletas elétricas. E, para finalizar, eu gostaria de saber, e isso vamos lançar esse desafio ao Governo, se o Governo deu incentivo a nível da mobilidade elétrica, e não foi tão pouco quanto isso, e, no fundo, é para importar. Não percebo. Ok, tudo bem, estou a resolver um problema, mas estou a importar, estou a criar outro problema. Mas deu. Cerca de 3 mil euros, e eu, por acaso, acedi em termos de empresa, ou 2.250, e depois ainda temos outro tipo de mobilidade. Porquê é que o Governo não dá um incentivo concreto? Não quero leis nem portarias. Uma coisa concreta como fez para a mobilidade elétrica. Por exemplo, 5 mil euros na aquisição de uma Passivals certificada. Isso foi um colega nosso que ontem em conversa disse: o Governo devia fazer isto, tem toda a lógica. E vamos falar com o Governo de uma forma muito singela e explicar porque é que não se dá este passo. E isto seria muito importante, porque muitas vezes é aquilo que falta, é o que o colega estava a explicar, para o cliente certificar, porque este primeiro passo é fundamental. Eu, no fundo, pedia só a vossa ajuda. Eu acho que é possível transformar. Acho que o mundo não está cheio de problemas, o mundo está cheio de oportunidades e possivelmente é só juntarmos e resolvemos isto rapidamente. Portanto, temos que trabalhar em conjunto para ter um futuro mais sustentável. E, em termos de associação, nós temos feito um esforço tremendo, vocês não imaginam. E também queríamos seguir o exemplo espanhol. Por 75 euros ano, vocês têm acesso a tudo isto, é gratuito. Mas para nós é uma grande ajuda, porque muitas vezes temos dificuldade para pagar uma coisa tão simples como o catering, ok? Portanto, se gostam daquilo que estão a usufruir, retribuam de alguma forma só com sendo sócio da associação, que isso já é suficiente para ter alguma autonomia e podemos ir mais longe, porque se não tivermos essa ajuda, digamos, não podemos implementar tudo aquilo que queremos. E, finalmente, também agradecer, isto foi uma loucura, tivemos que pedir ajuda a estas empresas, mas foi muito rápido, foi um telefonema, eu estou aflito, não tenho dinheiro, foi mesmo assim, ajudem, e as empresas, ok, João, podes avançar, não há problema nenhum, se houver mais pessoas, nós queremos é pessoas felizes na conferência, portanto, agradeço a todas estas empresas que, de uma forma direta e rapidamente, permitiram a oferta em termos de coffee break e dos almoços, tanto no dia de ontem como no dia de hoje. Boa conferência. E é o que eu desejo. Muito obrigado.